Jonathan e Mina Harker, Lucy Westenra, Renfield, uma viagem pelo oceano a bordo do navio Demeter. Talvez esses nomes possam passar por desconhecidos para você, mas com certeza vai conhecer o grande vilão. Título da obra que falaremos no vídeo de hoje, Drácula. Nossas boas-vindas ao Clube da Lua, onde traremos bate-papos sobre os grandes nomes da literatura fantástica. De antemão, já alertamos possíveis spoilers. Caso goste do conteúdo, não deixe de seguir e ativar o sininho de notificação. Então, vamos lá! Boa noite a todos, estamos aqui começando a nossa primeira discussão sobre livros clássicos. Hoje a gente está trazendo aqui o livro do Drácula, e aqui com a gente tem dois escritores nacionais. Aqui apresentar para vocês o Paulo Rodrigues, que está lançando o livro dele, Download. E aí, Paulo, o que você tem para falar um pouco para nós do seu livro? Então aí, boa noite, começar esse debate, essa discussão sobre o Drácula, e agora eu vou apresentar um pouquinho aí do meu livro, né? Meu livro é o Download, chama-se Download, Os Aplicativos do Terror. Ele é um livro de contos, é minha primeira publicação, né? Já vou introduzindo dessa forma, meu primeiro livro publicado. E ele é um livro de contos, ele traz contos sobre aplicativos, são aplicativos fictícios, mas são totalmente baseados, né, nos aplicativos que a gente utiliza no nosso dia a dia, e cada conto do livro Download é sobre um desses aplicativos. E o aplicativo é simplesmente o vilão da história, porque os usuários vão utilizar o aplicativo esperando que ele cumpra a sua tarefa, porém o aplicativo não vai funcionar direito, vai apresentar um problema e vai trazer problemas para a vida das pessoas, para a vida dos usuários, né? Então, é um livro de contos, livro Download, Os Aplicativos do Terror. Está sendo lançado agora, em setembro, pela editora Flive. E quiser, pode conferir, pode ir no site da editora Flive, procurar ali Download. Ele está em pré-venda nesse mês, mas ele vai permanecer, né, em venda nos próximos meses. Joia, eu vou deixar o link também para compra na descrição aqui do vídeo. Eu vou deixar o link para compra do livro Download e também do livro do Luiz, que é o Somnium, né, Luiz? Oi. E aí, bem-vindo ao nosso vídeo. E aí, o que você tem para falar do seu? Então, o meu livro é também da Flive, ele lançou mês passado, e ele é sobre uma mulher que foi presa injustamente, e a gente não sabe ao longo do livro por que ela foi, mas ela está em prisão domiciliar e precisa passar 4 meses isolada na sua casa. Só que todas as noites ela tem pesadelos, e quando ela acorda no dia seguinte ela está com os mesmos machucados pesadelos. E provavelmente alguma coisa no passado dela ocorreu para que tudo isso estivesse acontecendo. Então ela meio que tenta ver por que isso está acontecendo e também tenta sobreviver nesse processo. E é um livro que é sobre isolamento, que é um tema que eu adoro desde muito tempo, e também porque eu passei mesmo através da pandemia, acho que todo mundo passou. Então tem certas semelhanças do que muitas pessoas passaram, mas também tem a parte assustadora que são os monstros nos sonhos e toda a parte psicológica que eu gostei de escrever. Joia. Também vou deixar o link aí na descrição. São 2 livros também que tá na minha lista aqui, que eu tô doido para começar a ler, né? Então a gente tem aí o Download, é mais uma ficção científica, o seu, então, no caso, o Download. Olha, não, ele não puxa, eu digo que ele é 95% terror e 5% ficção científica, porque Então o toque de ficção científica é apenas um tempero, né? Ali é um tempero, é um toque de ficção científica, porque a essência dele é um livro de terror, mas não é um terror assim, eu vou dizer que ele é um terror mais voltado para uma acidez, né? Um terror ácido, né? Envolve sobrenatural? Envolve, né?
mas o que eu mais busco ali é até fazer uma crítica aí ao uso excessivo de tecnologia, a dependência que a tecnologia nos traz, todas as facilidades que a tecnologia pode trazer, né? A gente poder utilizar aplicativos para diversas funcionalidades, porém essa tecnologia de maneira excessiva também traz problemas, e é isso que os personagens dos contos vão enfrentar, problemas aí trazidos pelo uso excessivo da tecnologia. E o do Lois também é mais puxado pro terror ou é mais assim pra um dark fantasy? Como que você descreveria assim pra nós? É completamente terror, é um terror psicológico, justamente porque ao longo do livro a gente não sabe o que exatamente está acontecendo. Às vezes a gente tem dúvidas se o que é realidade ou não, sonho ou não. E é um tema que eu gosto bastante em filmes, séries, livros. E eu também gostei muito de desenvolver personagens que fossem um pouco traumáticos e perturbados por traumas passados. E então ele é um terror psicológico. Joia. Então aqui a gente tá tudo em terror, né? Nós três, os três aqui autores da Flive também, né? A Flive que tá aí liderando aí pra gente, realizando esse sonho nosso, né? De começar no ramo da escrita. E eu tô lançando agora Eternum, que é a sequência de Os Hóspedes, que é um livro também de terror. E enquanto nos Hóspedes a gente viu um hotel assombrado com uma história bem macabra, a gente vê aqui em Eternum um prelúdio do que aconteceu na cidade, né, envolvendo um concurso de beleza. E nesse concurso não era qualquer pessoa que poderia participar, não. O prêmio era um prêmio bem estranho, né, um prêmio bem peculiar. E aí isso começa a cheirar mal para uma pessoa que decide participar desse concurso por um motivo específico, e ela começa a investigar e acaba descobrindo coisas bem mirabolantes ali no meio, e bem macabras também, e perigosas. É um livro instigante, também foi escrito na mesma estrutura do livro que a gente vai discutir hoje. Quando pude distinguir as coisas de novo, o cocheiro estava entrando na caleça, e os lobos tinham desaparecido. Era tão estranho que um pavor indizível me dominou e tive medo até de falar ou me mexer. Continuamos a subir, descendo às vezes, mas quase sempre subindo. De repente, notei que o cocheiro estava fazendo os cavalos entrarem no pátio de um vasto castelo arruinado, de como nas janelas não vinha um só raio de luz. Hoje a gente está trazendo o livro Drácula, para quem não conhece, né? Assim, pode ser que tenha gente que não conheça, mas porque é um livro bem, bem conhecido, né? Mas quem não conhece ainda, Drácula, né? A gente está aqui com o livro. Vocês estão com o livro em mãos aí para mostrar? Sim. Então aqui, ó, estamos todo mundo com Drácula já, cada um com o seu. 3 versões aqui. 3 edições aqui diferentes. E ainda tem muito mais. Foi um livro escrito pelo Bram Stoker, um livro de terror, né? Então aí está no rol da literatura gótica. Ele não foi escrito numa forma tão linear quanto os livros que a gente conhece. Ele é um livro que foi escrito na forma de diários, de anotações. Então isso traz para a gente um diferencial na leitura. O que vocês acharam assim desse tipo de escrita? Como que vocês lidaram com isso? Porque pegar o Drácula e de repente encontrar esse tipo de coisa é um tanto diferente, né, pra gente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Primeira vez que eu li quando eu era adolescente ainda, né? Eu realmente não estava habituado com esse tipo de escrita, né? A escrita por carta ali, a escrita epistolar, né? Foi o primeiro livro que eu li dessa estrutura. Assim, teve a questão de, poxa, se é a primeira vez que eu li um livro desse tipo, achei bacana a princípio quando eu comecei a ler, né? Poxa, é um clássico do terror, já gostava de livros de terror, mas nunca tinha lido um clássico desse. Aí peguei pra ler, bacana, um clássico de terror, e bacana a escrita no início, né? Nas primeiras páginas. Acho super criativo, né? Acho que foi pelo Bram Stoker ter escolhido esse tipo de estrutura
Achei super criativo, dá aquele toque, né? A primeira coisa que eu senti foi aquele toque de mistério mesmo, porque pensa que quando você está vendo uma narrativa, quando você está lendo uma narrativa, você se sente onipresente, né? Se for um livro, uma narrativa em terceira pessoa, né? Você se sente onipresente, que esse narrador é onipresente. Ele vai descrever tudo para você ali da cena e ele sabe tudo da cena, da passagem, do trecho. Então, essa sensação que te traz. Quando você vê um diário, né? Você vê diário, você vê carta, né? Você vê carta, diário, tudo ali, você acaba ficando um pouco mais misterioso. Você fica, até talvez por você se sentir, né, tá em primeira pessoa, algo escrito em primeira pessoa. Então você vê a impressão do narrador, né? E são narradores diferentes. Vou destacar já aqui, né, no Drácula, são narradores diferentes. Vão ter vários personagens ali que vão escrever cartas, que vão escrever diários, e aí a gente, né, vai ver várias óticas, né? E aí isso dá esse ar de mistério. Mas acho também que o livro, pro tamanho do livro do Drácula, quando eu fui avançando na escrita, aí chegou um momento também que isso me desanimou um pouquinho. Vou confessar isso, né? Acho que chegou no meio assim, eu falei, caramba, mas é tudo isso, é tudo carta e diário, caramba, é tudo isso, assim, cadê uma narrativa mais direta, né? Assim, mais mostrando, ó, é assim, a cena foi, descrevendo, né? A cena foi assim. Claro que acho as descrições do Bram Stoker muito boas, né? Tem umas aqui que realmente acho que conseguem instigar o medo, conseguem aterrorizar até certos. Tem uma passagens aqui que eu acho muito bacanas desse ponto. Eu acho que ele conseguiu, sendo um autor de terror, ele conseguiu transmitir essa sensação, né? Mas a própria estrutura, aí chegou no meio, já estava cansado disso. Mas acho sim, vou destacar de ponto positivo, eu acho a criatividade, acho que foi muito legal. Em vez de ser aquela narrativa direta, né? Não, vamos fazer. Pensa assim, que uma carta, um diário é um registro ainda mais do passado, né? Porque a cena não está sendo descrita no presente, é a impressão de uma pessoa de algo que já aconteceu. Se a gente pensar que na época que foi escrito, né, lá no final do século XIX, né, a comunicação ainda era difícil. Né, uma carta, a pessoa escrevia uma carta para outra e demorava a chegar. Então já é um fato bem passado, é uma coisa bem pretérita, né? Então, assim, eu acho isso bacana, essa estrutura dele nesse ponto. Eu acho também a mesma coisa. Eu li o Drácula esse ano, inclusive, e é como você falou, as primeiras páginas, elas são realmente atrativas. Por quê? Porque a gente está vendo do ponto de vista do Jonathan. E no livro, o Jonathan, ele tenta sobreviver no castelo, porque tem várias coisas acontecendo de uma só vez, tem outras pessoas ali dentro que sabem coisas que ele não sabe. Então, ao mesmo tempo que você parece estar lendo algo que, sei lá, um amigo te enviou, uma carta, você também está sentindo a aflição do Jonathan de querer sair daquele lugar, mas o Drácula não deixa, ou então ele finge que tá tudo bem, que esse é também um negócio que assusta muito, que o Drácula, ele finge que não tem nada acontecendo, que é coisa da cabeça do Jonathan, só que ele vê as coisas, ele vê pessoas ali que sabem de alguma coisa, que até riem da cara dele, e assim, depois desse capítulo, mais ou menos lá no meio, o livro ele fica muito autodidático, ele fica com diálogos que são muito arrastados, entende? Então você tem muitas peças do Van Helsing falando, só que o jeito que ele fala é muito extenso, muito absurdamente extenso, com uma outra dialética, um negócio que acho que ninguém está acostumado hoje em dia, mas tem os trechos que são os trechos de horror que são muito bons, que no caso é a da Lucy, quando ela foi mordida e ela tá raptando as crianças pro Drácula, e também tem a parte lá no finalzinho, quando eles já vão capturar o Drácula no castelo dele, só que nas partes do diálogo, que são mais diálogos entre os personagens para saber o que aconteceu, o que está acontecendo, ou o que vai acontecer com tal personagem, são partes que, embora sejam, sim, bem escritas,
elas se arrastam por muito mais tempo do que deveria. Então a gente tem que também levar em conta que era uma outra época, que as pessoas elas falavam muita coisa sobre o dia delas, então é realístico, mas hoje em dia entendi alguém que lê assim, achando que vai ser um livro linear, achando que vai ter partes ali que vão ser mais dinâmicas, e vão, mas são poucas. O meu último eu escrevi nesse formato e para mim foi um desafio também, porque escrever na forma linear e escrever na forma de diário é complicado. A gente não pode colocar muitos dados na página do diário, porque senão, como que a personagem ia saber daquilo? Eu achei bem desafiador escrever, mas ao ler eu também gostei porque para mim fluiu como se fosse um quebra-cabeça. A gente tem que ir juntando um diário com o outro para entender a história, porque fica peça solta, né? Já que a personagem não sabe de tudo, né? Como o Paulo falou, né? Não é um narrador onipresente, né? Ele sabe de tudo, ali, onisciente de tudo. Então, a gente acaba tendo que ir juntando as peças e fica uma coisa mais capciosa pra gente. Eu achei isso como um ponto positivo, porque acaba que o livro vira uma aventura, né? A gente acaba tendo um desafio ali na hora de ler para a gente mesmo desvendar o mistério e os próximos passos que vem. Inclusive, ali na hora que ele vai contando, na hora que a Mina, né? Assim, um dos personagens principais, né, do livro, a Mina Harker, a hora que ela vai contando as coisas que vão acontecendo com a Lucy, né, que é outra personagem, que é uma amiga dela, né, na história, e a Lucy é mordida. Como vem os relatos do Jonathan primeiro, e o Jonathan conta um pouco da história, né, de como acontece o beabá, e aí a Mina não tá sabendo de nada, e ela tá só vendo as coisas acontecer, e aí a gente já sabe o que aconteceu e como vai desenvolver. Eu fiquei bem aflito com aquilo, porque ela vai descrevendo tudo e ela tá do lado de uma pessoa se transformando num vampiro que logo vai virar uma ameaça para ela, né? Então, nesse ponto também, isso me instigou bastante. Fiquei surpreso, pois me intrigara o fato de não tê-lo visto entrar, quando todo o aposento por trás de mim estava refletido no espelhinho. Na minha excitação, cortei-me ligeiramente com a navalha, mas, no primeiro momento, não notei o fato. Tendo respondido à saudação do conde, tornei a olhar para o espelho, para ver como me enganara. Desta vez, não podia haver erro, pois o homem estava junto de mim e eu podia vê-lo sobre meus ombros. Mas sua imagem não estava refletida no espelho. Todo o quarto, por trás de mim, aparecia no espelho, mas não havia sinal de homem algum, a não ser eu. E o livro traz um monte de personagem, né? A gente nem sabe quem é o protagonista. Nem sabe quem é o protagonista. O que vocês acham? O principal, pelo menos. Olha, o principal era para ser o Jonathan, mas lá pro meio do livro, quem ganha destaque é a Mina e o Van Helsing, porque o Jonathan, ele some porque justamente ele fica desaparecido no livro, mas o Van Helsing ganha mais destaque. Então tem aquele negócio, como é que se define o protagonista desse livro? Talvez o Van Helsing, né, por já saber, né, da questão de haver um vampiro, né, saber aí do que pode estar acontecendo, do que pode estar por trás, né, aí ele acaba ganhando esse destaque, né, ele vem ali como um professor, né, da Holanda, e aí ele entende dessa parte, digamos assim, que chama, acho que ele até usa a palavra ocultismo, né, sabe aí de práticas, entende do ocultismo, né, algo que ali o Seward, ali, por exemplo, não estava conseguindo compreender, vamos dizer, né. Eu acho que vem nesse ponto aí, né, por isso que o Van Helsing acaba tendo esse destaque, assim, é ele que entende ali do que está acontecendo, né, e ele não vai revelando, acho que dessa parte também ele não vai revelando ainda o que está realmente acontecendo, né, pô, então, tem um vampiro, isso aqui é obra de um vampiro, né? Tem um vampiro à solta, basicamente é isso, tá na Inglaterra agora. E tem a questão do pessoal acreditar, né? Porque ele vem com a hipótese de um bicho paranormal e aí
pra pessoa acreditar e entender aquilo naquela época, até hoje em dia, né? Quem que vai acreditar nisso? Mas também o Van Helsing, eu acho que como você falou, as pessoas, tipo, elas acreditam, mas é que a forma que ele explica a mitologia dos vampiros é bem científica. Então, ele não só fala que é o ocultismo, também tem a parte biológica, que é um negócio que o Bram Stoker soube muito bem implementar nesse filme. Porque, justamente, o o Van Helsing, ele é um médico. Então, ele entende de medicina. E ele explica o porquê essas criaturas gostam de sangue, o que tem nas células, e também essa força física deles. Então, ele sabe, foi um livro que ele soube muito bem explicar coisas que são cientificamente impossíveis, mas que no universo dele são realmente exemplificadas de uma forma que deu para uma pessoa normal acreditar. Porque se alguém viesse para mim e falasse que tem um monstro por aí, eu não acreditar. Mas se uma pessoa falasse o porquê de existir um monstro, aí já dava para ter uma noção. O Van Helsing, que eu acho que ele também, assim, foi, assim, pelo ponto de vista de que o pessoal não ia levar ele em consideração. Tanto é que ele vai indo pelas beiradas. Então, assim, ele pede para colocar ali a flor de alho, e depois ele pede para fazer não sei o quê, e depois ele vai indo devagarzinho assim, para a pessoa mesmo ficar instigada a entender o que está acontecendo, que é o caso da Lucy, né? Quando ela é mordida, aí ele vai chegando assim pelas beiradas, ele vai orientando o que tem que fazer, para a pessoa mesmo ficar instigada, ver que tem alguma coisa ali meio fora do comum, e aí ele tem a voz de fala dele e explicar, e a pessoa leva ele em consideração. Isso para ele já foi uma grande vitória, porque se ele chega já falando o Lé com Cré ali, o povo interna ele junto com os outros lá que estavam internados no hospício. O próprio o paciente ali do Silver, né, que é o Renfield, né, que ali tá sendo tratado como um caso psiquiátrico, né, é aquela coisa ali, como explicá-lo, né, o cara que come aranha, o cara que assim, como explicar isso, né, à luz, digamos assim, à luz da racionalidade, né, não, ele é um contratado, é um louco, paciente psiquiátrico, né, e isso é inexplicável ali, e o próprio hospital, é interessante esses relatos, né? Os relatos do médico, né? Que está cuidando dele ali, como relatando, pô, o paciente fez isso, fez aquilo, tentou fugir, não sei o que lá, e aí a gente vai acompanhando ali o Renfield ficar cada vez mais com a presença do Drácula, né? Ele ficar cada vez mais, vou dizer assim, não vou dizer louco, porque a gente sabe que ele não tá louco, na verdade, ele tá respondendo ali ao mestre dele, mas aos olhos da razão, da racionalidade, você não... Nossa, por que ele tem essa atitude? É louco, tá louco. O paciente psiquiátrico tem que tratar da cabeça, não sei o que, neurológico, o caso dele, né? E aí é interessante essa questão, que a ciência não explica, né? Que vai descrevendo sintomas, vamos dizer assim, dele e vai continuando de maneira inexplicável, né? Essa parte dessa descrição do caso médico dele, vamos dizer assim, é interessante, porque você vai vendo que não tem explicação aquilo ali. Vai descrevendo o que ele está fazendo, como é o comportamento dele cada vez mais lunático, fora do padrão, e como é que se explica isso? Essa parte dos relatos que eu acho interessante. Acho interessante a gente acompanhar por ali. Falando no Renfield, eu acho que ele é um personagem chocante, né? Porque todo esse negócio dele ser praticamente mantido em cativeiro, porque naquela época o jeito que os médicos tratavam essas pessoas doentes da cabeça era muito brutal. Então eles isolavam essas pessoas, tratavam realmente como loucas, mas não como nos dias de hoje, que tipo, tem tratamento, tem remédio, mas naquela época era muito diferente. E aí, o Elfrid, que me chocou, realmente foi essa cena dele comer barata, comer aranhas, porque a gente dá para ver a aflição dele de não conseguir sangue humano. E a gente meio que, mesmo que seja Van Helsing escrevendo numa carta ou num ficheiro, é assustador o que isso provoca na gente, né? Esse sentimento de repulsa
e sentimento de meio que sentir a fome dele também, entende? Porque os vampiros, eles só conseguem absorver o sangue humano. Então, eu achei muito bem escrita essa parte aí, que é lá no meio do livro. O Helmut, ele me deu muita dúvida, porque assim, todo o trecho que eu fui lendo dele, assim, eu sempre ficava me perguntando se ele foi mordido ou se ele não foi. Porque ele era muito fiel ao Drácula. E, ao mesmo ponto, eu não via ele como um vampiro. Ele comportava como um doido, mas não tinha os hábitos do vampiro. Daí eu ficava meio assim, será que ele foi mordido? Será que não foi? O que será que aconteceu aqui nessa situação? Ou ele tá, de uma certa forma, vamos dizer assim, se transformou num lacaio do Drácula, mas não por a questão da transformação em vampiro, mas talvez ali vou dizer uma hipnose, mas um poder ali de persuasão do vampiro, né? Conseguir fazer essa atração na pessoa, né? Sim. Ser atrativo, Sim. que seria mais uma característica aí. Confessar que não sei se no Drácula a gente pode chamar, no próprio romance, a característica de vampiro que o Drácula tem, aqui na visão do Bram Stoker, se ele teria esse poder, não sei, não consigo identificar, mas vi por essa ótica também. Será que ele é um vampiro ou ele tá ali, tá servindo ao Drácula por um poder de persuasão, até sedução, vamos dizer assim, não sedução no sentido sexual, não, mas no sentido do vampiro atraí-lo, né? É, Imaginando mas você falou aí no sentido sexual, e realmente no livro tem essas partes que são sexuais, mas o autor tenta meio que disfarçar, porque é um livro de época, né? Então ele não podia realmente colocar essas coisas. Mas, por exemplo, tem uma parte que eu me lembro que tem uma das servas dele no castelo que ela quer absorver o sangue do Jonathan, e o jeito que o Drácula defende, o Jonathan não defende, mas fala que ele é dele, que... Então eu penso muito que o Bram Stoker, o que ele quis fazer com o Drácula, naquela época, né, era colocar esse cara sedutor, esse cara que, justamente ao longo do livro, se você parar para pensar, ele só absorve o sangue das mulheres. Então tem a Mina, tem a Lucy, tem... Acho que As teve três mais. mulheres dele, né? Tem as três noivas. As três do castelo, lá da Silvânia. Sim, sim. E eu até vi um vídeo no YouTube esses dias falando que na época isso daí pode ter sido considerado uma representação no olhar do homem daquela época sobre a bissexualidade. Do cara que vai ir para suas esposas e vai infectar elas com luxúria. Não é à toa que, por exemplo, a Lucy, ela fica alterada até nas vestimentas dela. Então, eu não sei se foi intencional. Eu acho que foi, sabe? Porque tem muitas coisas ali que ele deixa claro, o Bram Stoker, mas ele censura também. E é justamente algo que, por exemplo, a adaptação do Drácula de Bram Stoker, do Francis Ford Coppola, vai contra, entende? Porque ele mostra mesmo essas coisas, mas ele não tenta vilanizar essa visão de um outro século, entende? Com um século muito mais preconceituoso. E essa própria visão do livro é preconceituosa. Vitoriana, né? Exatamente. Então, assim, eu achei bem interessante essa parte da representação que o Bram Stoker quis fazer, mas ele não podia, só que ele experimentou novas formas e ele brincou com isso. Era compreensível o guarda costeiro ter ficado surpreso, ou mesmo espantado, pois não é sempre que se tem uma vista dessas. O homem estava simplesmente atado pelas mãos, amarradas uma na outra e presas a um dos raios do leme do Deméter. Entre uma das mãos e a madeira havia um crucifixo, o conjunto de contas que o continha, envolvendo tanto os pulsos como o leme, tudo preso por cordas. O pobre sujeito talvez estivesse sentado em algum momento, mas o ruflar e tremular das velas exerceu força no leme e o jogou de um lado para o outro, de modo que as cordas que o amarravam haviam penetrado a carne até o osso. Porque o
Bram Stoker, ele conseguiu escrever de uma forma, eu não sei se vocês perceberam isso também, mas ele conseguiu ir progredindo de uma forma que chama um pouco a atenção, porque no começo do livro, o Jonathan, né, ele começa a falar das paisagens, tudo céu aberto, tudo cheio de flores, tudo muito colorido, e aí de repente ele vai progredindo, até entrando na Transilvânia, aí vai ficando tudo mais escuro, tudo mais medonho, aí ele chega num povo mais hostil, aí a coisa vai desenvolvendo dessa forma. E como você falou da Lucy, eu percebi isso também, porque ele mostra a Lucy bem, uma pessoa bem viva, bem feliz, né? E de repente ela vai ficando mais fechada, vai ficando mais triste, de repente ela só quer saber de ficar dormindo, ela vai se transformando devagar. Ele conseguiu transmitir a transformação gradual, não ficou aquele negócio assim, ela dormiu normal e acordou vampiro. Igual a Tem gente que ver em filme, né? vê em filme. É. Ela vai Assim, ela vai transformando gradual. E isso eu achei bem bacana, porque a gente até cria uma certa tensão a mais, né? Porque você percebe onde que ele vai chegar. E indo devagar, os outros personagens em contato, a gente fica um pouco meio nervoso. Eu fiquei, assim, eu pessoalmente eu fiquei quando eu chegava nessas partes, assim. Sim, acho que ele estava querendo que o livro ficasse mais pesado conforme a escrita, porque as coisas no livro vão ficando realmente mais alteradas. Tipo, a gente sabe que a mina está se transformando, então isso daí é um aspecto que deixa a gente aflitivo, porque a gente já acompanhou essa personagem, sabe, por muitos capítulos, e a gente teme pela vida dela. E também saber que os outros personagens estão querendo proteger ela, mas eles não têm força suficiente, é conflitante. Então, lá pro final do livro, tipo, eu já sabia o que ia acontecer, porque eu tinha visto o filme antes do livro, mas você fica, será mesmo que eles vão conseguir derrotar essa criatura que é muito mais forte que eles e também viveu por séculos, é persuasivo demais, como você falou, e o livro nem deixa claro se é um poder mesmo do Drácula, o que eu acho bem interessante. Mostra que tanto ele pode ter essa característica sobrenatural, quanto ele pode ser só um cara muito persuasivo mesmo, um cara manipulador. E eu acho que isso bem interessante, tipo, já que ele é um conde, e já que ele tem uma lábia muito boa ao longo do livro, tem séculos de vida, ou seja, é vivido, vamos dizer, tem vivência, porra. pois é, exatamente. Então, eu ficava, será mesmo? E no final eles conseguem, e isso, nessa parte me deixou bastante aflito. Renfield me causou muito nojo enquanto passei tempo com ele, pois, quando uma mosca varejeira repugnante farta de carniças uniu para dentro do quarto, ele a pegou, segurou triunfante no alto entre o polegar e o indicador e, antes que eu pudesse saber o que ele faria, colocou-a na boca e comeu. A primeira adaptação, entre aspas, que eu vou começar a arrumar ali do tempo, a primeira adaptação, entre aspas, eu digo entre aspas porque eles não tinham direito do Drácula, então eles fizeram uma cópia da obra. É realmente igualzinho, é o Nosferatu. Para quem não sabe, o Nosferatu, ele é sim uma adaptação do Drácula, só que não é uma adaptação do Drácula ao mesmo tempo. Porque, primeiramente, o vampiro do filme não é o Drácula, mas a estrutura da história é a mesma. Então tem um cara que chega um castelo e tem esse conde que contratou ele, e o conde coloca ele em cativeiro, e aí depois o Drácula se solta no mundo, e o Jonathan acho que nem é Jonathan, com certeza não é Jonathan no filme, mas enfim, ele fica perdido algum tempo, aí tem a esposa do cara, que ela foi mordida, e tem o vampiro que tá atrás deles, tem também o Renfield, que não é o Renfield, mas ele também tá lá. Eu acho que só não tem, por exemplo, a Lucy e o esposo dela e o Van Helsing. Não tem esses personagens, eu acho. Faz muito tempo que eu não vi. Aí, depois disso,
teve outras adaptações do Drácula, porque o cinema ele já conseguiu tipo direitos para isso, né? Nessa época que foi o Nosferatu, não existia nem direito para fazer um filme, porque foi bem no começo, foi lá em 1927. Então, a Universal, ela fez vários filmes do Drácula. E o primeiro é um filme preto e branco, acho que se chama Drácula mesmo. Eu nunca achei. E ele é um filme que você pode ver que ele é bastante censurado. Não tem sangue, por exemplo, que é a principal característica da obra. É o sangue humano, vida não do, tem dos sangue. bichos não tem. Foi mais ou menos lá na década de 50 que o cinema já tinha uma certa liberdade que veio a primeira adaptação do Drácula que tinha esse aspecto mais violento do sangue, da estaca, e foi o Drácula do Christopher Lee, que é o Drácula Príncipe das Trevas. Christopher Lee, para quem não sabe, é o qual é o nome do personagem de Senhor dos Anéis? Que é o que tem o traje branco, ele é inimigo do Gandalf. Saruman. Exatamente. Saruman. Ele foi um dos Dráculas, para quem não sabe. E aí a Universal, ela via que isso fazia dinheiro, o Drácula fazia dinheiro, e só que, como toda franquia, né? Como toda franquia, isso foi perdendo a graça. O Drácula foi perdendo a graça. Ninguém mais aguentava a mesma história. E aí veio o diretor de Poderoso Chefão, o Francis Ford Coppola, que fez a melhor adaptação de Drácula que já existiu, porque ele pegou o livro e transformou em algo totalmente novo. Ele viu os defeitos que tinha no livro e consertou no filme, e muita gente até considera o filme melhor que o livro, para vocês terem uma ideia. Enfim, ele criou um universo muito mais expandido para essa mitologia do Drácula, e ele revolucionou, tanto é que até hoje o Drácula ele tenta se modificar no cinema, justamente por causa do que o Francis Ford Coppola fez, porque ele pegou uma obra que muita gente copiava e tentou algo ousado, tentou algo para fazer as pessoas realmente não verem a mesma coisa. Então ele renovou toda essa mitologia do Drácula para um novo público naquela época. Eu gostei bastante desse filme também. Eu sou sujeito. Isso é bom, sim. Bem massa. E ele soube pegar as falas, né? Que tinha parte do filme. Eu lembrava direitinho da fala do personagem naquele momento. Porque ele aproveitou muito, principalmente as falas do Van Helsing, né, cara? Igual Sim. O Lois comentou, que era uma fala mais rebuscada. Ou foi o Paulo, agora eu não lembro quem comentou. Que a fala era mais rebuscada, mais técnica. E ele aproveitou bastante das falas do Van Helsing. A hora que ele entra, ele já chega falando daquele jeito. Sério, né? Sério, já centrado, já. Todo mundo ouvia direitinho. E não só ele, né? Mas também a Mina, né? Nas cartas dela, ela também. Eu acho que retrata bem o livro. Assim, é difícil a gente achar um filme que adapta bem o livro. Eu acho que o do Drácula conseguiu. Não, mais um livro na estrutura, né? Acho que assim, adaptar um livro na estrutura do Drácula, né? Ainda mais desafio. Acho que é mais desafio ainda, porque não é, digamos assim, não é aquele roteiro pronto, vamos dizer assim, não é uma coisa, pô, tá aqui o roteiro, transforma isso aqui em roteiro, não, cara, dá um trabalhinho aí, mais gasto de energia aí, né? Você tentar pegar o relato de cada. São muitos relatos, né? Óticas diferentes também, são visões diferentes. Aí você transformar isso em roteiro foi um trabalho de mestre, sim. Sim. Pois é. E também tem a parte muito mais gore, com um gore excessivo nesse filme, que eu gostei muito, porque é isso que tem que ter numa obra quando você pensa no Drácula. Tem que ter muito sangue mesmo e tem que ter muita violência. E é como eu disse, o Francis Ford Coppola, ele aumentou justamente aquilo que estava faltando nos outros filmes de vampiros, de Drácula, de tudo. Não é à toa que, tipo, por exemplo... exatamente. Não é à toa que, por exemplo, depois desse filme, a cultura do vampiro voltou à tona. Tipo, uns anos depois, lançou Entrevista com o Vampiro,
Infelizmente lançou Crepúsculo também. A gente não fala muito. 4 Melhor Crepúsculo. não. É. Aí, Aonde desandou Enfim, a questão aí do vampiro, né? Dessa figura assustadora, uma Exatamente. figura mais querer dar o toque romantizado ali, aquela coisa talvez atenuar, né? Só que a gente que tá acostumado com a literatura de terror, a gente fica assim, mas o objetivo da figura é aterrorizar. Exatamente. É o antagonista, o vilão. Stephanie Meyer estragou a cultura do vampiro. Não é à toa que hoje em dia não tem muito filme. Hoje em dia não tem muito filme do Drácula. O que teve agora é só sobre o capítulo da viagem do navio. E também vai ter outro que vai ser do mesmo diretor de O Farol, que é um filme que eu adoro e eu tô botando fé que ele vai ser muito bom. E tipo, nem é da obra do Drácula mesmo, é do Nosferatu. Mas é o mesmo, mas muda muita coisa também. E por falar no Demeter, né, que para mim foi o melhor capítulo do livro, porque ele me pegou de surpresa. Até tá contando a história e de repente começa a falar de um barco, assim, nada a ver no meio do livro. Para mim, esse capítulo flui como um conto, assim, intrínseco dentro da própria história do livro. E para mim foi bacana, porque ele deixa a gente intrigado o que vai acontecer nas adaptações a gente não vê tão bem essa passagem do Demeter. Eu achei uma sacada muito boa eles fazerem um filme só sobre essa passagem, né? Porque conseguiu explorar bem. Eu fui assistir o filme e realmente eles conseguiram explorar isso muito bem. Assim, traz a sensação de claustrofobia por você estar no meio do oceano. Simples, né? Você tá num navio, encerrado ali, tá fechado ali, cara. Não sei se vocês chegaram a ver o filme também. Vocês chegaram a assistir? Ah, não, eu tô sem tempo pra ir no cinema. Também não vi, mas hora que vocês conseguirem, a gente compensa. O filme, ele realmente cria, assim, uma sensação de angústia. Angústia pura. Igual você falou, porque tá no meio do mar, não tem pra onde você fugir, e de repente eles descobrem que realmente o Drácula tá lá dentro. Não tem pra onde fugir, ele vai pegando e aos poucos também, tipo, gradativamente descobrindo. Tem as mortes que acontecem, e tipo, eles nunca falam Drácula, até porque o Drácula ele é desconhecido pela humanidade. Mas eles sabem que tem alguma criatura lá dentro que tá fazendo tudo isso. E o pior é que a gente sabe o que vai acontecer com eles, porque antes de começar esse capítulo, mostra a Mina e a Lucy vendo o barco de longe, o que aconteceu, e a gente já parte para o que aconteceu dentro do navio. E eu acho isso uma sacada muito boa do Bram Stoker, que é mostrar o que aconteceu para atiçar a nossa curiosidade e realmente ficar interessado no que aconteceu dentro daquele navio, quem provocou aquelas mortes tudo isso que houve foi muito, muito sangrento e eu gostei demais desse capítulo. E tudo na linha de diários, né? Tudo nos registros do capitão. O diário de bordo, O diário de bordo. Então, coloca uma garrafa e deixa arder lá. Aí o pessoal encontra, só que na hora que encontra, o Drácula já tinha fugido pro meio do mato, na forma de um lobo, né? Essa questão também é interessante, né? De não ficar só focado no... A gente associar vampiro com morcego, né? O morcego hematófago, que suga... Que se alimenta de sangue de mamíferos, mas assim... Não, também tem a questão desse virar... Tem até a cena que eu acho que é quando morre a mãe da Lucy, se não me engano. Que ele aparece como um lobo não é? Nas redondezas da... Ah, verdade. Acho que sim. Tenta invadir a casa. Um cachorro, acho que ele até descreve como um cachorro. Acho que não lembro se ele chega a descrever como cachorro ou lobo, usar o termo ou outro, né? Mas essa questão da transformação dele em animal também é interessante. A gente acho que ficou muito da cultura
posterior, hoje eu vou chamar uma cultura do século XX, né? Até o Luiz mencionou o Nosferatu e outros filmes aí que foram ao longo do século XX, né? Para as pessoas associarem muito a vampiro a morcego. Né? Ele vira um morcego, mas não, também tem uma descrição aí de um outro animal. E um animal que, às vezes, que é muito mais fácil ele passar desapercebido por ser mais comum, né? Do que um morcego propriamente, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver na Netflix a série do Drácula, que são 3 episódios, e ele explorou bastante essa questão do cachorro, do lobo, né? E aí mostra ele realmente se transformando no lobo. E eu achei isso bacana, porque até eu ler o livro do Drácula, eu não conhecia essa transformação de lobo. Eu realmente ficava só com a questão do morcego. Aí no que eu fui lendo que eu descobri do lobo, e ver isso retratado em cinema, né, na série, eu achei bem bacana, porque tira essa impressão, né, de quem não chegou a ler e só vê a questão do morcego. Chegar ver isso na tela já acrescenta bastante também. Não sei se vocês chegaram a ver a série, achei bem bacana. Tinha uns anos atrás, eu vi essa série sim, lembro? Você me recordou, eu tinha até esquecido que eu tinha visto essa série, uma série muito boa. Um amigo meu viu num dia e falou que não tinha gostado tanto, e então eu nem assisti. E também porque, nessa época, até é interessante falar que eu não gostava da própria cultura dos vampiros, do Drácula. Eu não gostava, achava muito, sei lá, muito gótico demais pra mim, entende? E hoje em dia eu exalo isso, hoje em dia eu quero saber muito mais sobre outros livros. E eu acho interessante porque também a cultura do vampiro, ela saiu de moda lá para os anos 2000, também graças a Crepúsculo, mas enfim, saiu de moda porque as pessoas, elas não queriam mais ver sobre condes, pessoas rústicas, pessoas bem vestidas que bebem sangue de taças. E eu não sei por que isso foi perdendo a graça, porque é tão legal, sabe? É tão legal ver essas pessoas que elas têm um ar de riqueza, têm um ar de soberania dos outros, que se acham também mais fortes, mais melhores que os humanos. Eu acho isso muito interessante, porque deve ser assim que monstros de verdade devem se sentir. Então, eu não sei exatamente o que aconteceu nesses tempos. Vocês acham que o que foi? Só perdeu a graça mesmo, ou é coisa da minha cabeça? Eu acho que o vampiro, depois de Crepúsculo, ele tomou, realmente, ele tomou um ar de coisa boba. Assim, não assim, querendo depreciar o filme, nem o livro, né? O pessoal gosta bastante, mas... Virou um clássico também. Mas depois da adaptação, perdeu um pouco da graça. Ele incentivou um pouco no começo, porque trouxe mais gente para conhecer um pouco mais do vampiro, mas depois de um certo tempo ele foi perdendo a força. Eles tentaram fazer um reboot, né, do Drácula, e A História Nunca Contada, eu acho que era esse o nome do filme. Nossa, esse filme é horrível. Eu vi. São horríveis essas tentativas de, tipo, rebootar. E o pior de tudo é que eles fizeram isso pensando no mercado atual. Porque esse filme do Drácula, eles venderam o Drácula como se fosse um super-herói. Por quê? Porque a Marvel e a DC estavam bombando com filmes como O Homem de Ferro, ou então o Vingadores. E aí eles pensaram, vamos transformar o Drácula num herói porque isso vai atrair a atenção do público. Não, a gente gosta de ver o Drácula como vilão porque sempre ele foi um vilão e sempre será como vilão, porque ele é um monstro. Ele é um e isso é a graça. O Bram Stoker trouxe ele como um monstro, é pra ser um monstro mesmo. É o vilão da história. A época que os livros, esses livros clássicos se passam, importa, entende? E, tipo, eu brinco até que um filme como Hotel Transilvânia é melhor que esse filme aí, sinceramente. Hotel Transilvânia. Porque, tipo, todos os monstros da literatura clássica num filme infantil. E funciona. E cumpre seu papel, né? Cumpre seu papel, que é ser infantil, que é infantilizar os monstros. Você vai ver esse filme querendo isso. Você vai levar uma criança pequena pra ver isso.
Pois Um é, filme que eu achei injustiçado, assim, que eu esperava até uma continuação. Eu pessoalmente gostei muito, foi a Liga Extraordinária, que traz a Mina Harker, que é, né, uma personagem grande Ah, do Drácula, verdade. como uma vampira transformada. No livro, ela acaba que não transforma, né? Porque eles derrotam o Drácula e aí todo o poder do Drácula se esvai. Mas no filme ela vem como uma vampira transformada. E eles conseguiram misturar um monte de personagem clássico do horror de uma forma Tem bacana, né? uma, Eu gostei, assim, não sei, deu Foi tem uma série que eu interessante. assisti, a Penny Dreadful. Tava no Ah, streaming há conheço. Esse é alguns legal anos. também. Penny Dreadful, eu achei assim, porque por causa da. Foi fiel aos personagens góticos, clássicos, né? Eu achei que assim, poxa, eles não desvirtuaram, não. Inclusive, acho que é na terceira temporada. Primeira temporada, acho que os vilões, digamos assim, grandes vilões são os vampiros. Aí, mas não aparece a figura do Drácula. O Drácula aparece mais porque na terceira temporada, poxa, tem uma. Acho que é no final do primeiro episódio, segundo episódio, que se revela que tem ali o exército de vampiros e o Drácula é que traz por trás dele. E aí eu achei eu vi as 3 temporadas, não sei se tem mais, confesso que eu não procurei mais, mas vi 3 temporadas de Penny Dreadful, e aí ele coloca outros personagens, coloca o Dorian Gray, que é do retrato de Dorian Gray também, ali como, né, toda o seu caráter, ou melhor, a falta de caráter ali dele. Achei incrível essa série. Reuniu os clássicos do terror, do gótico ali, de maneira fiel. Em dados momentos, Lucy dormiu, e tanto eu como Van Helsing notamos a diferença entre quando ela dormia e quando estava acordada. Dormindo, ela parecia mais forte, embora mais cansada, e sua respiração era mais suave. Sua boca aberta exibia as gengivas pálidas e retraídas, fazendo com que os dentes parecessem mais longos e afiados do que de costume. Assim, dando spoiler também, esse vídeo já é sobre o livro, né? Então, tá liberado 10 spoilers no final do livro também. Então, cheguei a pensar que eles não iriam conseguir derrotar o Drácula. Vocês ficaram com impressão, assim, de que deva ter alguma coisa por trás e o Drácula conseguiu sobreviver de alguma forma? Ou realmente ele morreu e morreu no Eu filme, no acho livro? que, eu acho que ele morreu mesmo, porque, sabe, por que exatamente o autor faria isso, entende? Porque ele não ia fazer continuação, não ia fazer nada. E também no livro, se eu não me engano, já deixa claro que ele virou pó. Então, assim, tentar fazer um final curioso, assim, seria, sei lá, seria broxante, seria como, nossa, é um cliffhanger para um outro livro que eu nunca vou escrever. Então acho que, sei lá, a intenção do Bram Stoker foi realmente acabar com o personagem ali, porque ele já criou um livro mesmo para isso, então não precisava de outro. É diferente, por exemplo, do que o cinema fez, porque, por exemplo, a Universal, quando tinha o direito do Drácula, ela fez Príncipe das Trevas, viu que deu certo, aí retornou com o Drácula no segundo filme, sendo que no primeiro ele tinha morrido com uma estaca no coração, mas ele ficava retornando, e isso enjoou. E o Bram Stoker não, o Bram Stoker ele falou, personagem, ele vai morrer e pronto, eu não vou criar mais nenhum livro sobre isso. E todo o místico dele também acaba ali, né? A mina volta ao normal, realmente. Eu fiquei É pensando um assim, final feliz, né? Se você pensar, ele quis ser, vamos dizer assim, tradicional ali, né? Dar um final feliz, né? Final feliz, acabou o mal. Pois é, Acho que ele porque quis inovar aí, não. naquela época, tipo, não existia esse negócio de, final triste. Não, os finais daquela época eram todos felizes, os personagens conseguiam o que Final queriam. feliz, acabou o mal. Então, pois é, foi tipo mais pros anos 90, 90 não, eu tô até muito tarde, dos anos 10, 1910, 1920, que vieram essas narrativas mais alarmantes, por assim dizer. Até porque eu acho que não era, assim, na época eu não pensava nessa coisa de publicar vários livros da mesma, assim, não era algo comum. Estou dizendo que, por exemplo, Sherlock Holmes, sei que são vários livros, né? E é mais ou menos aí no final do século também, desse século do Drácula. Mas eu acho que é muito da gente, também da nossa atualidade, essa coisa de, sei lá, trilogia, quadrilogia, né? Você querer que a história tenha uma continuidade. Então você, pelo menos, já deixar uma reticênciazinha no final da história, algo assim. E aí, deixar aquela dúvida. Será que não morreu? Pode voltar?
acho que é uma coisa até do cinema também, né? Tem uma influência grande aí do cinema. Essa coisa de você poder querer interligar um filme no outro. Mas na época eu também acho que foi final feliz. Acho que no final de Drácula acabou. Acabou o mal, derrotou o mal, pronto. E todos foram pra casa. Felizes. As grandes sequências, né? Realmente, né? Não tem Frankenstein 2, não tem Drácula 2, não tem nenhum que faz uma continuação. Às vezes eles fazem spin-offs, continuação. Eu acho que o Bram Stoker, eu não cheguei a ler, mas ele fez O Hóspede de Drácula, escreveu esse livro, não cheguei a ler ainda. Nossa, e o pior é que, tipo, Bram Stoker, ele é um escritor, tipo, super conhecido, sabe? O prêmio, ele tem o nome dele no prêmio, porque tem um prêmio chamado Bram Stoker Awards, que é um dos maiores prêmios da literatura. Só que ele é só conhecido pelo Drácula. Só. Ninguém conhece os outros livros dele. Eu tenho que pegar isso aí pra ver depois. Também nunca li. Eu devo ter visto já em lista, mas as obras, realmente, Bram Stoker, pra mim, se perguntar qualquer outra coisa dele, eu acho que ele tem muitos contos também, né? Tem alguns contos. Aí é nem só... tudo dele foi de terror, né? Ele escreveu outras coisas também. E com certeza escreveu outras coisas, mas, tipo, acho que ele não se tornou conhecido por essas outras coisas, infelizmente. É louco pensar nisso, porque naquela época, autores que bombavam faziam sucesso só por causa de um livro específico que bombaram. Então, por exemplo, você tem a Mary Shelley, que ela deve ter feito outros livros, eu não sei, pode ter feito outros contos, mas o que as pessoas se lembram é só do Frankenstein, porque foi o que mais bombou. E até eu fico preocupado com que isso vai acontecer comigo, tipo, um livro meu bombar e todo mundo esquecer que o resto existiu. Não acho uma coisa tão negativa assim. Se esse livro que, assim, você pensar que esse livro que tá bombando se for o que vai escrever seu nome assim na literatura, te dá uma visibilidade maior, não enxerga como algo tão negativo assim. Tá escrito. O restante, se o pessoal chegar a você por essa sua obra aí, vai acabar tendo contato com outras também. Mas tipo, sabe, livros levam tempo e tem um certo trabalho ali, e tem às vezes essas obras que, tipo, são tão gigantes que escondem esses outros livros que também são obras-primas, entende? Então, por exemplo, o Stephen King, ele é um cara que ele poderia facilmente ter sido conhecido por só um livro, mas não, ele é conhecido por vários, porque o nome dele está atrelado a esses tipos de narrativa que é mesmo atrelada a ele. Ainda bem que ele conseguiu isso, porque, né, senão o terror estaria acabado hoje em dia, se não fosse pelo Stephen King. Mas isso deve ter passado na cabeça de qualquer escritor no mundo. Tipo, será que um livro meu bombar vai esconder todo o resto do trabalho que eu fiz na minha vida, ou até melhores, entende? Eu acho que hoje em dia, antigamente eu acho que era mais difícil acessar os livros. Eu tenho essa impressão. Hoje em dia, como o acesso é mais fácil, né, você consegue ter uma acesso a um acervo inteiro do autor, eu acho que fica mais fácil de se conhecer as outras obras e não ficar só em uma famosa. Por exemplo, se a gente for pegar os mais recentes, por exemplo, Stephen King, ele é conhecido por vários livros. Se a gente for pegar o Wells, não é só O Homem Invisível. É Guerra dos Mundos, a Ilha do Lobo, é outros livros, né? Que são os mais... são autores relativamente novos, assim. Agora, esses mais antigos, eu acho que realmente, naquela época era difícil fazer uma divulgação assim tão grande. Então, o que pegar, pegou e foi. Eu penso que naquela época era assim. Não sei, às vezes estou falando bobagem. Mas a minha impressão é que tinha muito dessa parte de divulgação e de acesso. Não sei se vocês pensam a mesma coisa. Porque naquela época também livros eram caros. Livros sempre foram caros. E hoje em dia está ainda mais, mas hoje em dia também está muito mais acessível por causa de plataformas como e-books, ou até mesmo, eu não quero falar muito desse assunto aqui, mas a pirataria, por exemplo, ela deixa as pessoas lerem as obras. É um negócio negativo, com certeza, mas pelo menos a pessoa ela tem acesso àquela obra que ela não pode pagar. Também tem que pensar que naquela época a literatura era mais frequente, hoje em dia não. Naquela época as pessoas liam muito mais. E hoje a gente tem forma de acessar um livro, só que a gente às vezes não quer porque tem muita coisa hoje em dia que a gente está fazendo e a gente fica criando
a desculpa nossa também de que não tem tempo para ler alguma coisa, ou então não está interessado o suficiente para ler. Tem que pegar o hábito, né? Hoje em dia a vida é muito mais corrida e o pessoal acaba que... Eu comecei a ler pouco, então são contos, né? Mas coisa mais curta. E dali eu fui. De repente eu tava lendo Drácula, era Frankenstein, e foi indo e não parei mais. Então, assim, se a gente pegar um pequeno período do tempo que a gente tem, a gente tá fazendo nada, a gente estaria mexendo no celular, ou fazendo alguma coisa assim mais boba, e pegar um livro para ler, pegar esse hábito, a coisa flui. E é como eu disse, o e-book possibilitou muito isso, de a leitura ser mais democrática. Mas também um Kindle é muito caro. Então, até hoje, as coisas estão caras, assim. O papel está muito caro. E as editoras estão aumentando o preço porque não tem mais demanda para certas obras. Então, elas só ficam aumentando para ver se alguém compra alguma hora. Eu acabo que compro o livro em capa dura mesmo, porque eu gosto de ter na estante, assim, eu acho o livro uma coisa... Para mim é uma obra de arte, um livro, né? O trabalho que envolve, e aí depois de ler é uma satisfação muito grande você poder deixar na estante. Eu compro de capa dura porque é para durar mesmo e para ficar. Eu também gosto de capa dura, mas eu só compro quando eu posso, porque quando eu não posso eu compro coisas como assim, que é mais econômico. Esse aqui é a versão mais econômica de Drácula, tipo, acho que uns R$15 isso aqui, é porque eu comprei num box. Também, eu comprei um de bolso, que eu lembro que foi um ano que eu tinha... Foi, assim, eu tava com questão do trabalho, eu tava com voucher para uma Bienal de livro, há muitos anos atrás, e aí eu fui pegando, assim, para completar lá o que eu tinha aqui, eu peguei uma versão clássico, Drácula, um clássico do terror. Gostava já de ler terror na época e peguei esse aqui, versão de bolso também. O meu primeiro Drácula foi um de R$10, eu comprei no vendinho da esquina. Esses clássicos assim, né, acabam sendo esse... Eu ia falar isso, os sebos. Mês retrasado, eu fui trocar 3 livros diferentes para 3 do Stephen King, que eram antigos, mas pelo menos eram baratos. Tipo, eu peguei um do Christine, que era uma versão de bolso muito antiga, de 1900 e... pra lá, enfim, e o negócio estava todo acabado, estava até molhado, mas eu peguei, porque era mais barato, e pelo menos eu ia ler. Essa questão de preço atrapalha até a gente, né, porque a gente está começando a publicar, e os livros preço muito alto, né, complica, porque entre um Stephen King e um livro meu, eu acho que eu vou pegar o Stephen King, porque ela já tem uma certa referência. Dificulta a chegada do leitor em potencial até o livro do autor que está começando, né? E também, eu fico muito triste quando, por exemplo, eu penso que eu passei 3 meses decidindo como seria o final do meu livro, porque era uma parte que precisava ser muito importante, e nesse tempo teve uma outra atriz que ela fez um livro e fez muito mais sucesso do que o meu. E eu fico muito triste, porque o livro é horrível, mas pelo menos eu tive a sensação de como é que o mundo é injusto. Eu já peguei vários livros bons, assim, de autores independentes, assim, igual a gente, e que não consegue o reconhecimento que merece, assim, sabe? Isso é muito frustrante. Eu conheci muita gente talentosa aqui na minha cidade, porque eu faço parte de um grupo chamado Independentes do Ceará, que são autores independentes que vendem seus livros em feiras, assim. E eu conheci muita gente talentosa que, eu nem fazia ideia que existiam. Então, por exemplo, tinha a Ana, que ela é da Flive também. Tinha também a Lara Tivanstock, que ela fez um livro de fantasia chamado Castelo de Areia. Wilson Júnior, que fez 999. Essas pessoas, elas são talentosíssimas, elas têm uma boa lábia, elas sabem exatamente do que estão escrevendo, só que é aquele negócio, elas não são famosas o suficiente e as pessoas não sabem o quão bom Tem um rap que eu gosto muito, tem um verso do rap que é uma provocação nesse naipe aí mesmo, né? No verso, o autor do rap fala: você quer ser famoso ou você quer ser o melhor no que você faz, né?
a gente pensar nisso, né? Às vezes nem sempre quem é o famoso é o melhor naquilo que ele faz, né? Tem tanta gente aí que tá anônima, que tem um talento grande e tá aí ainda no anonimato, né? Não foi descoberto e talvez nunca seja, né? Tenha, não necessariamente aquele que é famoso é bom. Mas também, julgando que a gente está ainda no começo, sabe? Porque nenhum autor vendeu muito no começo, sabe? Stephen King, ele, tipo, naquela época era outro tipo de escrita e ele foi negado várias vezes, até Carrie estourar, mas enfim, ele já foi negado várias vezes, outros livros dele ficavam lá na gaveta dele. Rafael Montes, que também é um cara brasileiro, o primeiro livro dele, que muita gente considera o melhor, Suicidas, ele tipo, não fez muito sucesso na época, ele só fez sucesso quando foi relançado. O que foi sucesso mesmo foi o segundo livro dele. E tem vários exemplos, vários autores, mas a questão é que, tipo, no final, o que é o trabalho duro e muita dedicação que as pessoas elas vão passar a ver isso com o tempo. Então aí fica esse apelo aí pra quem estiver vendo o vídeo. Dá uma forcinha aí, dá uma chance pro autor independente, principalmente o autor independente brasileiro. Que a gente peleja muito aí para produzir material bom. Porque Não vê. até porque as grandes, aqui no Brasil, as grandes editoras, elas publicam os estrangeiros, né? Pensar assim, elas visivelmente a preferência é o autor tá bombando no exterior, nos Estados Unidos, Europa. Então aí sim vai comprar o direito para publicá-lo aqui. Mas e o autor nacional? Né? Como é que a gente consegue esse alcance numa. A gente vai falando de uma das grandes editoras que, claro, vão ter um alcance muito grande, né? Em todos os sentidos, divulgar o trabalho dele para mídia, colocar em livrarias físicas, uma coisa que as grandes vão ter esse potencial. Nem tá potencial. existindo mais. É. Livraria física tá. Então que depois desse papo grandiosíssimo e bem enriquecedor sobre o Drácula e outras coisas mais, né, que a gente acabou extrapolando um pouquinho além do livro, falando um pouco de filmes, de outras adaptações e de outros autores e de outros livros além do Drácula, mas queria muito agradecer aqui nossos participantes, né, o Paulo Rodrigues, lembrando o livro dele, Download, já está à venda, né, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, e também o Lu com o livro Somnium. Também já está à venda, né? Vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo aí, para o pessoal acompanhar. Espero que tenham gostado aí do vídeo, dos comentários, e se quiser deixar alguma opinião, algum comentário, tá liberado aí embaixo para deixar pra gente nos comentários do vídeo. Eu queria agradecer, foi um papo muito legal também. Também queria dizer aí que espero muitos outros aí, oportunidades aí pra gente estar fazendo essa discussão, esse debate aí sobre a literatura. Acho muito, muito enriquecedor. Temos muito a contribuir aí para a literatura em si. Então, até o próximo vídeo, para quem assistiu, e obrigado pela participação aí. Então é isso aí. E tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Valeu.